Pessoal, esse é o exercício 2, tá? Do lista de exercícios que o professor da universidade passou, tá? E a gente vai estar resolvendo aí de uma forma que eu acredito que seja bem didática para vocês, tá bom? Bom, o que a gente tem de dado aqui, né? O que o exercício pede? Ele pede para ver se a tensão admissível, né? Se o esforço solicitante aqui ele é menor do que a tensão admissível, né, da viga. Então, assim, a tensão que está agindo na seção do elemento, né, devido ao momento fletor, tem que ser menor do que a tensão admissível, né, a tensão admissível da madeira, né, que é a madeira peroba, né, que está sendo o material aqui dessa viga de madeira. Né, ela tem uma seção de 20 por 40 e um vão aqui de 6,30 metros. Tem um carregamento aqui de 420 quilos, né, quilograma-força por metro de carregamento aqui. Bom, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é traçar os diagramas. Né? Como é que eu gosto de fazer? Uma forma particular que eu gosto de fazer. Tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é já demarcar, né, como é que vai ser esses diagramas aqui. Vai ficar bem tranquilo de ser feito aí posteriormente. Tá? Eu já começo traçando eles aqui, são 3, né? Ó, já faço essa linha aqui, ó. Ó, o que o exercício pede também, né? Ele pede para analisar a seção K e a seção Z, tá? Visto que a gente só tem carregamento distribuído aqui, não tem esforço pontual aqui, né? Então vamos traçar aqui já uma linha, né? Fazer um traçado aqui no ponto Z. Pediu para analisar nesse trecho, né? E no ponto K, tá? E aqui no apoio, né? Que é o ponto A, K, Z e o apoio B, né? Vamos lá, o que eu gosto de fazer, né? São 3 diagramas, certo? Eu gosto de transformar esse carregamento, as reações, em vetores, tá? Para facilitar a conta, né? Quando for fazer o somatório de momento fletor, já fica bem resumido já as contas. Vamos fazer aqui transformar essa viga em vetores, tá? Ó, essa é uma forma que eu gosto de fazer, que eu acho bem interessante, que já economiza muito do meu tempo, tá? O que a gente tem aqui de vetor, né? A gente tem a reação em A e a reação em B, então eu já vou trazer eles para cá, ó, para cima, né? A reação que a gente considera que, até o momento, ela é o contrário do carregamento vertical, né? Que ela tem um peso, e esse peso vai ser transferido para os apoios, que são os pilares, né? Então a reação vai ser para cima. Tá? Então, a reação VA, VB, tá? E aqui, como é um apoio de segundo grau, tá? Ela também vai ter uma reação horizontal aqui, chamada HA, tá? O que a gente tem de esforço aqui, né? O que a gente tem de carregamento aqui? A gente tem esses 420 quilos por metro, né? Para transformar esse carregamento em esforço pontual, né, para a gente transformar ele no esforço pontual para facilitar a conta, a gente vai pegar 420, né, base vezes a altura, né, 420, que é a altura, vezes 6,30, tá? Então, 2.646 kg-força, tá? Não é por metro, ela já é um esforço concentrado no meio da viga. Tá? Esse carregamento vai para o meio do vão. Então, ele tem um valor de 2.646 kgf. Tá? Então, está transformado em vetores. Tá? Como, para também resumir conta, a gente vai fazer a somatória de momentos em A, né, que ele tem mais incógnita, né, que tem 2 incógnitas aqui, a gente elimina e fica só com uma, que é a VB. Tá? Então, a gente vai fazer a somatória de momentos em relação ao ponto A. Tá bom? Então, a gente já vai fazer as distâncias, que momento é força vezes distância, né, em relação ao ponto A. Tá? Então, essa distância que a gente sabe, que está no meio do vão aqui,
que ela é 3,15, né, que é o meio do vão, 3,15. E a reação do ponto B ali, em relação ao ponto A, ela tem 6,30 metros, que é o comprimento do vão total, né? 6,30 metros. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Qual que é o passo a passo, né? O que a gente tem aqui de dados? Ó, aqui eu fiz um resuminho aqui do que a gente vai precisar para fazer esse exercício. A gente tem as equações, né, que é somatório de esforço em x igual a 0 e y igual a 0, somatório de momentos em A, B ou C, enfim. A nomenclatura que você vai adotar para os apoios, geralmente a gente põe A e B, né? Para esse exercício aqui tem dois apoios, então A e B. As fórmulas de tensões, tá, que a gente vai usar posteriormente, que é tensão de compressão igual a de tração igual a m vezes A sobre I, tá, que é o momento de inércia. Mas provavelmente a gente vai falar a respeito. Momento de inércia, a interpretação de sinais, a conversão de sinais em relação ao método, né, das seções também, tá? E as conversões de valores que a gente vai usar posteriormente. Mas vamos lá. Ó, o que a gente tem aqui então? A gente vai começar pelas equações. Ó, somatório de esforços em x igual a 0. O que a gente tem de esforço em x? De esforço nada, a gente tem uma reação chamada HA. Então, HA, como não tem nenhum esforço, HA é igual a 0. Tá? Somatório de esforço em y igual a 0. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, dos vetores aqui para facilitar a nossa conta? Já está convertido. Então, a gente tem VA, que está para cima, né? Então é positivo, mais VB, positivo também, menos o esforço está atuando ali de 2.646 kgf. Por enquanto não preciso pôr unidade de medida aqui. Tá? Então deixa a equação dessa forma aqui por enquanto, que a gente vai usar o somatório de momentos para achar outra incógnita. Tá? Então vamos lá, somatório de momentos em relação ao ponto A igual a 0, tá? Que a gente eliminou essas duas incógnitas aqui. Vamos lá, vamos começar a interpretar aqui o que esses esforços vão fazer em relação ao ponto A. Tá? Esse esforço aqui vai tender a girar minha viga no sentido horário. Tá? Horário. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, que já fica resumido. Tá? Então, vai tender a girar minha viga nesse sentido. Ó. Tá vendo? Ó, o peso da viga vai fazer isso aqui com ela. O esforço está atuando. E o ponto B vai tender a fazer o sentido anti-horário. Tá? Em relação ao ponto A. Tá? Então, vai tender a levantar a minha viga. Um vai tender a empurrar para baixo, o outro para cima. Tá? O que a gente precisa saber sobre isso? Ó, tem as conversões aqui. Ó. Quando a gente está no sentido horário, ó, sentido horário negativo. Tá? Então, vai ficar menos 2.646 vezes 3,15. Tá? O que a gente tem aqui mais aqui? A gente tem a VB. Tá? Ele está no sentido anti-horário. Tá? Então vai estar positivo. Mais 6,30, que é a distância, né? Vezes VB, que é a incógnita que a gente quer descobrir para jogar aqui na fórmula, para descobrir VA. Então vamos lá. Ó, menos 2.600, menos 2.646 vezes 3,15, mais, enfim, vai ficar menos 8.000, vamos lá, menos 8.334,9, mais 6,30 vezes VB. Tá? Igual a 0. A gente vai passar esse valor para lá, então vai ficar 6,30 VB igual a 8.334,9. Então, VB vai passar dividindo, né? A gente está com a incógnita aqui, vai passar dividindo para lá. Dividido. Aí depois a gente corta aqui.
Ó, continuando, pessoal. A bateria tinha arriado aqui, 8.334,9 dividido por 6,30, tá? Então vai ser 1.323. Aqui pode pôr unidade de medida, kgf, tá? Então passando esse valor para cá, para substituir aqui nessa valor de VB, né, que a gente achou o valor de VB, então vai ficar VA mais 1.323 menos 2.646. Então vai ficar menos 2.646, vai ficar menos 1.323. Fazer passo a passo, menos 1.323, igual a zero. Então, VA vai passar para lá, positivo, 1.323, kgf. Então, parando para raciocinar aqui, então é uma coisa lógica, né, gente? Então, basicamente, a gente pegou, através de equações matemáticas, para provar que esse peso aqui que está atuando na viga, esse carregamento, vai para metade do valor vai para cada pilar. Entendeu? Então, a gente provou matematicamente que o peso foi distribuído para os dois. Tá? A gente pega esse valor, divide por 2 e dá o mesmo valor que está aqui. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os gráficos aqui, são 3, né? E a gente vai trabalhar o método das seções. Tá bom? Ó, trazar o primeiro diagrama aqui, tá? Que é o da esforço normal. Eu gosto de fazer assim, gente. Eu vou ali e faço um traçado ali para diferenciar um pouquinho. Esse é o jeito que eu faço, tá? Aí fica a critério. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para explicar a forma que eu faço. A gente traça outro diagrama aqui agora, ó. A gente pôs uma linha divisória aqui só dos diagramas, tá? Para ficar mais didático. Eu gosto de fazer o mais próximo da escala possível também, tá? Vou fazer mais um traçado aqui, ó. Dividindo esses diagramas. São 3, né? Ó. O que a gente tem aqui, ó? Falta traçar o eixo aqui do diagrama de momento fletor. O que a gente tem aqui, ó? Diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor, tá? No diagrama de esforço normal, acima dessa linha aqui é positivo e abaixo da linha negativo. Diagrama de esforço cortante, mesma coisa, positivo para cima, negativo para baixo. Agora, no diagrama de momento fletor, a coisa inverte, tá? O momento negativo atua em cima e o positivo embaixo. Então, dos diagramas aqui, tem essa inversão aqui no diagrama de momento fletor, tá? Agora, para a gente traçar o diagrama, o que a gente precisa fazer? Método das seções, tá? Então, a gente vai fazer outra linha aqui, ó. Enfim, vocês vão descobrir, vocês vão ver a forma que eu gosto de fazer, que eu acho muito tranquilo. Tá? A gente vai fazer uma linha divisória aqui. Ó, o que a gente tem aqui? Ó? Quando se trata de um carregamento, não tem esforço pontual, a gente não precisa fazer um corte antes e depois. A gente faz só um corte num determinado ponto. Tá? A gente vai fazer um corte aqui após o início aqui do apoio. Aqui no ponto K, no ponto Z e aqui no ponto B, tá? No apoio aqui no ponto B. Tá? Vamos lá. Ó, o que a gente tem aqui vamos começar com a seção 1 aqui. A gente vai chamar de seção 1. Deixa eu pôr de azul aqui, fica mais fácil. S1, S2, que é o ponto K, o S3, o S4. Tá? São 4 seções que a gente vai trabalhar aqui para traçar esse diagrama. S1, seção 1, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter uma reação, que é a reação vertical em A. A gente vai estar vendo somente daqui para cá, ó, tá vendo? Então, somente o apoio. Dali para trás não tem mais nada. Tá? Então, é só o VA, por exemplo. A gente vem e traça aqui um pedacinho da viga. Ó, no método das seções, importante que eu ia falar aqui agora, ó, no método das seções, a única coisa que muda
é que a cortante fica invertida, mas a interpretação de sinais é esse método aqui, tá? Então, se a cortante estiver para cima, ela é positiva, só que no método das seções ela fica invertida. Tá? O que muda é isso. A interpretação dos sinais segue esse padrão aqui, ó. No método das seções, a cortante inverte, só que a interpretação do sinal segue o método internacional. Tá? Se a cortante estiver para baixo, ela é negativa. Tá? Então, aqui, como no método das seções, quando você está vendo a direita da viga, né, a cortante é para baixo, então o sinal é negativo. Vamos lá. Então, cortante para baixo, no método das seções, esforço normal e o momento fletor atuando na seção aqui. Vamos lá. Ó, então a gente tem esforço normal da seção N1 igual a 0, não tem nenhum esforço horizontal aqui, né? Então N1 igual a 0. Q1 vai estar para baixo aqui, menos Q1 mais VA, que a gente tem o valor dele, igual a 0. O VA que a gente descobriu ali, ó, menos Q1 mais 1.323 igual a 0. Menos Q1 igual a menos 1.323. Multiplica isso aqui por menos 1, né? Porque se tiver um menos de lá, a gente tem que multiplicar toda a equação por menos 1, tá? Tanto de lá quanto o que tiver de cada igualdade. Tá? Então vai ficar Q1 igual a 1.323 kgf. Beleza. Agora o momento em 1. A gente não tem nenhum esforço fazendo momento, tá? Porque não tem distância. Entendeu? Então, o M1 igual a 0. Então, vamos lá. Seção 1 já foi. Ó. Seção 2, para ficar bem didático aqui. Ó. Seção 2 é no ponto K. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O que a gente vai estar vendo? É isso aqui. Ó. Então, daqui para lá que a gente vai estar vendo. A gente vai ter a reação em VA e a parte do carregamento atuando na viga. Parte dele. Tá? Então, vamos lá. Ó. VA. A gente vai ter um pedaço de 1,20 m aqui nessa distância. 1,20 m. Método das seções. Esforço normal para frente, cortante para baixo. Um momento nesse sentido. A gente vai ter o carregamento aqui, ó. Parte dele, né? A 1,20 m de distância. Tá? 1,20 m. Beleza. Então, 420 kgf por metro. O que a gente tem que fazer aqui agora? Né? A gente tem um carregamento. Vai fazer da forma normal. Né? Já vamos deixar marcado aqui a metade do vão, né? Porque a gente vai precisar para fazer somatório de momento. Então, metade desse vão aqui, por causa do carregamento, é 0,6. Tá? Quando a gente for fazer isso, equação de momento. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui pelo esforço normal, né? Seção 2. N2 igual a 0. Não tem nenhum esforço horizontal aqui. Cortante, menos Q2, está para baixo. Mais VA. Aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter que transformar esse carregamento em esforço pontual. Como é que faz isso? De novo. Base vezes a altura. Tá? Então, já vou estar convertendo aqui, ó, 420 vezes 1,2, que é a distância total. Vai dar um valor aqui de 420 vezes 1,2, 504. Então, esse carregamento a gente não usa ele mais porque ele virou esforço pontual. Então, menos, porque está para baixo, menos 504. Tá? Então, foi todos os esforços verticais. Né? Então, menos Q2, mais VA, que é 1.323. Opa, 1.323, menos 504, igual a 0. Ó, 1.323, menos 504. Menos Q2, mais 819, igual a 0. Menos Q2, igual a menos 819.
multiplica por menos 1, né, porque tem uma variável ali negativa do lado de lá, então tem que multiplicar por menos 1 para ficar tudo, para converter os sinais aqui. Tá? Então é igual a 819. KGF. Beleza? Agora vamos para o momento. M2, tá? Agora como tem momento, como é o método das seções, tá vendo aqui, ó? No sistema internacional, momento sentido anti-horário ele é positivo, tá? Então vai ficar, ele tá anti-horário aqui, então, nessa interpretação, então, mais M2, que a gente tem aqui para ocasionar um momento, né? Mesma coisa, então ele vai tentar, essa reação vai tentar girar no sentido horário, né? Em relação ao ponto da seção 2, e o esforço vertical vai estar girando no sentido anti-horário. Tá? Então, como a gente viu aqui, anti-horário positivo, horário negativo. Vamos lá, então. Agora eu não vou, já vou levar direto o valor, tá? Menos 1.323, que é o valor da reação, vezes 1,20, que é a distância que ele tem em relação ao apoio. Mais, agora, 504 vezes metade do vão. 504 é o quê? Esforço, o carregamento transformado em esforço pontual, tá, gente? 504 vezes 0,6 igual a 0. Vamos lá. Ao menos 1.323 vezes 1,2 mais 504 vezes 0,6 mais M2 menos 1.275,2 igual a 0. Passando para lá, M2 igual a 1.275,20 KGF vezes metro. Tá? O momento tem força vezes distância, então é KGF vezes metro. Beleza? Agora a seção 3. Vou fazer para caber aqui. S3 agora. É o meio do vão agora. S3. O que a gente está vendo aqui, ó? A única coisa que aumentou aqui foi o carregamento e a distância, né? Então, tem que fazer de novo. Ó. Importante, normal e momento. Que a gente tem aqui o carregamento novamente, né? Esforço vertical, VA, e o carregamento, 420 kg KGF por metro. Beleza. Então, o que mudou aqui? A distância ficou maior, né? Então, ó, 3,15. E já vamos pegar metade do vão aqui que a gente vai precisar, por causa do carregamento, mais ou menos mais ou menos aqui. Eu sempre pego em relação ao ponto que a gente vai analisar o momento, tá? Para agilizar, para evitar perder tempo. Então, 3,15 dividido por 2, que é metade do vão, 1,575 metro. Tá? Metro. Então, vamos lá. Já vamos converter aqui esse carregamento, para ficar mais fácil. 420 vezes 3,15. Vai dar um valor de 420 vezes 3,15. 1.323. KGF, né? Vamos lá. N3, 0. Cortante, menos que 3, porque está para baixo, né? Mais, já vou levar o valor da reação, já transformado, 1.323. Tá? Analisando sempre da esquerda para a direita, eu recomendo. Mais, é menos, né? Que é o sinal que está para baixo, menos 1.323. Quase zero. Então, basicamente eles vão se anular aqui, né, gente? Porque tem o mesmo valor. Ó. Então, a cortante em 3 é igual a zero. Lembrando, tem uma certa regra, tá? Sempre onde a cortante é zero, no gráfico, vocês vão ver daqui a pouco, isso quer dizer que o momento fletor vai atingir o ponto máximo dele nesse ponto, quando a cortante é zero. Tá? Então, bem nesse lugar aqui, a gente já vai achar o momento máximo.
quando a gente for fazer a equação de momento, a gente já vai ser o valor do momento máximo, tá? Então, vamos lá. Ó, M3, sentido anti-horário positivo, né? Novamente aqui, ó, sentido horário em relação ao VA e anti-horário em relação ao esforço pontual. Menos 1.323 vezes 3,15 mais 1.323 vezes 1,575, que é metade do vão ali, né? Isso tudo igual a zero. Vou pôr igual a zero aqui no cantinho. Vamos lá, fazer a conta então. Ó, menos 1.323 vezes 3,15 mais 1.323 vezes 1,575. Vai dar um valor ali de M3 menos 2.083,73. Vamos arredondar aqui para 2 casas decimais, né? Passando para lá, vamos pôr igual a zero. M3 vai ficar positivo, né? Passando para lá, 2.083,73 kgf vezes metro. Tá. Agora a seção 4, coisa mais fácil do mundo, né, gente? Se a gente cortar aqui, a gente vai ver só a reação para cima, né? Ó, tá vendo? A gente pode fazer tanto à esquerda quanto à direita, tá? Agora, se você quiser fazer até chegar aqui, fica à vontade, tá? O valor vai dar o mesmo, da cortante aqui, do momento que vai dar zero, enfim, porque não tem distância, né? Mas vamos lá. Vamos olhar no outro sentido agora, só para provar para vocês, né? A gente vai fazer a seção 4 agora, S4. Aqui a gente está vendo aqui na seção 4, né? Ó, agora é o contrário. Normal para cá, cortante para cima. Ó, lembra que inverte aqui no método das seções? Ela fica para cima, cortante. Tá? E o momento, momento horário, na verdade. O que a gente vai ter aqui, né? Para ficar, vou pôr em vermelho, para ficar bem claro, que é a VB. Tá? Então a gente está vendo isso aqui, gente. Eu peguei isso aqui e joguei para cá. Então vamos lá. N4 também tem esforço atuando, né? Então N4 igual a zero. Agora o cortante está para cima, então é positivo. Ó. Q4 mais 1.323, que é a reação em B. Né? 1.323 igual a zero. Q4 igual a, passando para lá, negativo, né? 1.323. Beleza? KGF. Agora o momento em 4 não tem, né? Porque não tem distância. Então, M4 igual a zero. Vamos lá montar o gráfico agora. Diagrama de esforço cortante, tá? Não tem nenhum esforço horizontal atuando, todas as normais igual a zero, então se tornou constante, zero, então não tem nada para colocar no diagrama, tá? Agora, vamos para as cortantes, né? Ó, Q1, positivo. Então a gente vai pôr aqui, ó, um pouquinho aproximado aqui, para ficar mais bonitinho aqui. Ó, 1.323, positivo, tá? Próximo ponto, 819, tá? No S3, 0. E na seção 4, menos 1.323. Então, logicamente, bem nesse ponto aqui, ela vai passar bem no meio aqui, que vai ser justamente na seção 3, que foi no meio do vão. Que a cortante vai ser 0 e a cortante vai ser 0 e o momento é máximo, tá? Então, eita, gente, desculpa, eu coloquei aqui, mas não é aqui não, tá? É aqui. Faz parte. 1.323. Diagrama de esforço cortante. Então, a cortante vai ser 0 bem nesse ponto, tá? Então, assim, o que vai acontecer aqui, ó? Vai passar ali bem nesse ponto aqui, onde vai ser 0, então ele vai ser simétrico, tá? Esse diagrama aqui, ó. Vou fazer ele em azul. Ó, então, até na proporção de escala ele vai estar igual. Tá no meio do vão, cortante é 0 na seção 3, tá? Cortante igual a 0 na seção 3.
O 819 proporcionalmente vai estar bem aqui, ó, que é a seção 2. Então o Q2 vai estar bem aqui, ó. Ele tem um valor de 819, tá? E aqui 1323 negativo, tá? Está abaixo da linha neutra. Então, negativo, positivo. Eu gosto de fazer aqui também para ficar bem claro. Positivo, negativo. E tem gente que gosta de pintar o gráfico, tá? Aí fica a critério. Eu só vou pintar aqui agora porque vai ficar mais arrumadinho, tá? Vamos lá. Então a gente fez o diagrama de esforço cortante. Vamos colocar os momentos. M1, 0. Tá? M1, 0. M2, 1275,2. Tá? E M3, 2083,73. Eu vou marcar o momento máximo aqui, que é o M3, que foi bem no meio do vão. Quando eu fazer a parábola aqui, ó, ela já vai, o valor que encostar aqui já vai ser o valor do M2. Tá? O diagrama de esforço cortante, quando é um carregamento, ele é esse traçado aqui. Tá? Ele não é constante, ele vai diminuindo. Aqui ele já virou uma parábola. Tá bom? Quando a gente está falando de momento, né, o diagrama de esforço de momento aqui para o carregamento, ele se torna uma parábola. Tá bom? Vamos lá. Ó, valor de 2083,73. Eu gosto de colocar aqui também os valores, tá? A unidade que está sendo considerada. KGF vezes metro. Que é o diagrama de esforço de momento, né? Momento fletor. Vamos lá. Vamos traçar o diagrama aqui, gente, ó. É uma parábola para baixo, ó. E ela termina de subir aqui proporcional, né? Que é um... Ó, positivo embaixo. Esse momento aqui, ó, é esse que a gente achou que foi o M2. Tem o valor de 1.275,2. Tá? Pintando aqui, ó. Diagrama de esforço, diagrama de momento fletor. Então, gente, questão de diagrama ficou dessa forma. Agora a gente vai para outra parte do exercício, tá? Que é para ver se a tensão suporta, a tensão que está atuando na seção suporta ou não, né? De acordo com a tensão admissiva do material, tá bom? Agora vamos colocar uma folha aqui por cima. A gente já vai consultando os valores aqui embaixo, tá? Vamos lá, eu tenho aquela colinha que eu coloquei aqui, né? Que são as equações. Agora a gente vai para a fórmula de tensões normais que estão atuando na seção. Então, a gente vai para a segunda parte do exercício agora, que é as tensões. Ó, a gente já tem todo o gráfico aqui, tudo bonitinho. Agora a gente vai para a segunda parte. Tá? Então vamos chamar aqui de 2.B, por exemplo. Tá? Isso aqui 2.A de etapa, né? 2.B. Bom, vamos lá. O que a gente tem de tensão agindo? Qual que é a fórmula da tensão de concreto, de tensão de compressão e tração na seção? Ó. Seção retangular, né? A equação vai ser essa. Momento vezes A. O A é a distância da linha neutra até a borda de cima ou de baixo, enfim, do elemento, tá bom? Então, vamos lá. Ó, tensão de compressão igual a tensão de tração, M vezes A sobre I. Tá? Então, vamos lá. Ó, o que a gente tem como é que está a tensão de compressão aqui, né, gente? O que está atuando aqui? Como é que vai distribuir na seção essas tensões estão agindo aqui? A gente vai pegar o valor do momento fletor, que é o maior valor, né, para a gente verificar. Esse valor aqui já não vai servir para nós. Tem que pegar o maior valor que está agindo na seção, que é 2083,73, para verificar se suporta ou não.
Vamos lá. Momento de inércia para a seção retangular, eu anotei aqui a fórmula, é BH ao cubo sobre 12. Tá? Base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, vamos fazer essa equação aqui separada para a gente já levar transformada. Vamos pôr o valor de momento fletor aqui, ó, 2083,73 vezes o H sobre 2. Qual que é a altura da seção? 40 centímetros. Já vamos colocar em metro, que a gente já está trabalhando em metro aqui quando a gente vai fazer o diagrama, então vamos fazer tudo em metro, tá? Então vai ficar 0,4 dividido por 2. Dividido pelo momento de inércia, que a gente vai fazer aqui agora, ó. I igual a B vezes H ao cubo sobre 12. Qual que é a base? 0,2 vezes 0,4 ao cubo dividido por 12. Tá? O que é 0,2? É a base da seção aqui, ó. A seção do elemento estrutural, que é a viga. Então, vamos lá, 0,2 vezes 0,4 ao cubo, dividido por 12. Ó, vai dar 0,001. Vamos arredondar, colocar 1 aqui, ó. 0,011. Tá? Essa unidade aqui, ó, é metro a quarta, tá? Que a gente está trabalhando com metro e metro aqui, ó. Tá? Então, assim, se a gente for parar para pensar, vai ficar metro vezes metro ao cubo. Então, vai somar as duas unidades e vai ficar metro a quarta, tá? Isso aqui é só uma unidade do momento de inércia, tá? É metro a quarta. Vamos trazer esse valor para cá, ó, 0,0011. Quanto vai dar essa conta, Jonathan? Vamos lá, 2083 vezes 83,73, né, vezes 0,4 dividido por 2, 416, dividido por 0,0011. Tá? Então, a gente tem uma tensão aqui. Essa unidade aqui, ó, está em kgf por metro quadrado, tá? Ó, 378,860. Porque eu arredondei, né? kgf por metro quadrado. Tá? Como a gente está analisando aqui, a gente tem que transformar isso aqui para MPa. Tá? Transformar isso aqui para MPa. Como é que a gente faz isso? Vamos lá na colinha que a gente tem aqui, ó. Tá vendo que está kgf por metro quadrado? Então, a gente vai multiplicar isso aqui, ó, vezes 10 a menos 5. A gente vai pegar isso aqui vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, vai ficar 3,79 MPa. Tá? Só que como a tensão admissível lá no início do exercício estava por centímetro quadrado, tem 100 kg por centímetro quadrado, para converter MPa para quilograma-força por centímetro quadrado, a gente pega e multiplica por 10 isso aqui, ó, vezes 10, tá? Que vai dar um valor de 37,9, aproximadamente, gente, isso aqui, tá? kgf por centímetro quadrado. kgf por centímetro quadrado. Ok, a gente tirou de conclusão, então, né? A tensão admissível do material é 100 kgf por centímetro quadrado. E a tensão que está agindo ali na seção é 37,9 kgf por centímetro quadrado. Então, vamos desenhar aqui para ficar claro. Isso aqui está atuando na seção. Compressão, tração, tensão, tensão de compressão, tensão de tração. E aqui a linha neutra. Tá?
Então está atuando aqui, ó, valor de 37,9, 37,9, tá? Que é o GF por centímetro quadrado. Isso aqui é o que está atuando na seção, tá? Só que a tensão admissível é igual a 100 quilos, que é o GF por centímetro quadrado, que é maior do que a tensão que está agindo, tá? Então, isso aqui é maior do que a tensão de compressão, tensão de tração, que tem um valor de 37,9, que é o GF por centímetro quadrado. Qual é a conclusão disso? Quer dizer que a viga é aceita, tá? A viga é aceita, pois a tensão admissível é maior do que a tensão que está atuando, que é a tensão de compressão e a tensão de tração. Então, essa viga aceita, ela suporta esse carregamento. Fechou? Vou deixar no finalzinho do vídeo essa colinha aqui, ó. Legal, galera? Valeu! Esse é o primeiro vídeo de vários outros aí, espero ajudar vocês e sucesso para todo mundo. Valeu!